Eu assisti Naruto pela primeira vez e tenho algo a dizer. Primeiramente, né, é a primeira vez de fato que você assiste Naruto? Sim, tá? Eu vou dar algumas informações aqui anteriores para explicar um pouco e aí eu vou dizer o que eu preciso dizer sobre Naruto. Quando passou Naruto, eu acho que eu tinha por volta de 17, 18 anos. E eu tinha amigos que gostavam muito, que eram apaixonados por Naruto, mas eles eram um pouco mais novos. Eles faziam lá a brincadeira que tem no Naruto, que não é bacana, tal, mas coisa de moleque, né? Eu sabia quem eram os personagens. Quando eu frequentei eventos de anime, eu conhecia as músicas, escutava a Rádio Blast, então eu já tinha algum conhecimento das músicas. Eu acho que eu conheço todas as músicas do Naruto, inclusive, isso é um ponto muito forte, porque é só hit. E eu tinha visto 2 capítulos. A prova de ninja que eles têm no final da primeira temporada. Inclusive, eu vi Naruto a primeira temporada, ok? Acabei de acabar a primeira temporada e estou fazendo esse vídeo com base nisso. Esse capítulo eu já tinha assistido e eu tinha visto alguma outra cena um dia que eu vi acho que era uma pétala caindo da árvore, e aquela animação me chamou a atenção porque eu estava acostumado ali com Dragon Ball, que eu sou muito fã até hoje, mas que não tinha esse nível de detalhe, de ter uma coisa tão bem movimentada, tão bem animada na movimentação. É claro, sabemos a diferença de anos e é uma evolução de animação. Apesar de hoje em dia produzirem às vezes algumas coisas que fica até mais feio. Mas aquilo me chamou a atenção, achei a natureza do Naruto, né, a natureza, o ambiente desenhado muito bem feito. Inclusive agora, vendo a primeira temporada, isso se confirma, tá? Eu acho que toda a estrutura do ambiente e algumas movimentações dos personagens, elas são surpreendentes até hoje, muito bem feito. Eu tinha esse conhecimento, eu jogava os jogos do PlayStation, então eu já tinha o contato um pouco com a história. Recentemente eu joguei aquele último, que conta a última parte, então eu tomei os spoilers do final do Naruto, mas tá tudo bem, tá tudo bem. Porém eu tinha um certo preconceito, acho que porque eu era muito fã de Dragon Ball, então tinha aquele negócio, surgiu um novo anime aí, Shonen, então tinha a questão da fanbase, que eu acho que eu estava numa idade que eu olhava a galera e talvez julgava como meio bobos, mas coisa boba, tá? Tem que ser moleque mesmo, adolescência, tem que aproveitar, mas tinha essa diferença, talvez deu uma afastada na época. E talvez eu estava interessado em outras coisas, porque normalmente adolescente, fase adulta ali, você está buscando às vezes alguns conteúdos mais darks, está querendo criar uma personalidade mais adulta, tem essas coisas, né? Coisa boba de adolescente, mas que faz parte do processo de crescimento, né? Agora, velho, eu resolvi dar uma chance, não sei porquê. Eu acho que eu comecei a criar algumas empatias, que nem eu falei, joguei ano passado o jogo, comecei a ver, pô, o Naruto, ele tem o espírito da raposa, eu gosto muito de raposa, comecei a criar algumas conexões, e aí eu falei, vou dar uma chance. E eu sou muito feliz por ter dado essa chance. Consigo entender hoje 2 coisas. O porquê o anime é, de fato, um dos melhores animes da história. O porquê as pessoas são apaixonadas. E eu fico imaginando, apesar de ter amado a primeira temporada, que eu assisti agora, depois eu vou fazer vídeo da segunda, terceira, conforme for consumindo, então já me segue para ir acompanhando os meus reacts de cada temporada. Me perdi. Não sei o que eu tava falando, mas fui falar. Bom, primeira temporada, né? A animação até hoje sobrevive com uma animação muito boa. Vou fazer um paralelo com Dragon Ball. Não o Dragon Ball Z, porque eu não tenho tanta memória disso, mas o Dragon Ball normal, ou um Cavaleiro do Zodíaco, que o ritmo do anime ele é mais travado por questões de dinheiro, época, tecnologia, entre outras coisas. Mas ele é mais travado ao ponto de, às vezes, não dá muita animação de ver. Animação. Não dá, né? Aquele, nossa, que legal, tô vendo um negócio. Dá um certo tédio, ainda mais porque a gente tá acostumado com coisas mais modernas. E o Naruto, ele envelheceu super bem. Ele não tem esse problema. Talvez um momento ou outro ali por causa de um filler, mas não por causa da animação em si. A animação é muito fluida, eles brincam muito com os rostos, é muito caricato. Tô impressionado. E o ambiente também é muito bem trabalhado. A trilha sonora, então, cada hora entra e fala, caraca, parece que eu tô ouvindo Metallica, porque tem riffs de guitarras muito bons, além das musiquinhas tradicionais que a gente já conhece do Naruto. As aberturas e encerramentos é um hit atrás do outro. Eu já conheço as músicas, e talvez seja um anime com mais músicas hits que já existiu na história, de aberturas e fechamentos serem muito bons. Não dá vontade de pular. Né? E eu conheço as músicas porque era uma coisa que eu consumia, apesar de não consumir muitos animes quando eu era adolescente. Música para mim era um ponto muito legal. Então quando eu ia no evento de anime,
eu ficava na área das bandas, na área de karaokê, então eu escutava muito Rádio Blast, para quem é das antigas aí. As músicas de anime eu conheço muitas dessa época, e Naruto eu conheço todas e elas são muito, muito, muito boas. Então eu não pulo abertura, eu fico escutando, eu gosto, estou ansioso para saber quais músicas são de cada temporada, né? Se você tá nesse canal, me segue já, porque eu vou fazer um vídeo de cada temporada das minhas percepções de React. E, em resumo é assim, estou apaixonado. Eu fico imaginando se eu tivesse conhecido quando eu fosse adolescente, quando eu era adolescente, eu ia estar, eu ia estar com bandana com certeza. Eu não ia conseguir namorar minha namorada de hoje em dia, porque eu ia estar de bandana. Eu consigo entender o porquê da grande paixão, do como esses personagens são extremamente bem criados, as conexões do Naruto, Sasuke, a Sakura e o Kakashi é muito bom de ver. Os personagens que vão sendo criados na história como vilões, eles são também muito interessantes nessa primeira temporada. Um dos últimos capítulos, que é a prova ali de ninja, que eu já tinha consumido, assistido esse capítulo no passado, ele é uma das coisas mais legais, assim, que eu já assisti de anime, de tudo, assim. É muito legal. Ele tem a nostalgia de pensar em escola, eles usam os poderes. É muito legal esse capítulo mesmo, e até hoje ele me impressiona, né? Eu vi na época, me chamou a atenção, e revendo agora, ele é muito divertido. Uma coisa que me pega bastante é que quando eu era adolescente, eu pensava assim, quero ver anime pra ver porrada. E hoje em dia não, eu penso, quero ver a história, quero ver a comédia e tal. E tanto o Dragon Ball, tanto o Naruto, vendo agora, né, o Dragon Ball que eu consumi os últimos anos, eu peguei o mangá para ver, que eu não conhecia, e o Naruto vem no anime, eles são extremamente engraçados, tanto que eu categorizaria eles primeiro como comédia e depois como uma coisa de ação. E isso é muito bom, porque a comédia é muito engraçada. Lógico, cada um tem seu humor aí, mas eu adoro o fato de Naruto me trazer uma experiência de comédia e depois porrada também, que é muito bom. E eles não esquecem dos sentimentos. Vou ser bem sincero, não sei qual foi a última vez que eu fiquei ali com lágrimas nos olhos ao ver algo muito emocionante no anime. E Naruto fez isso comigo em uma temporada. Em uma temporada eles conseguiram tentar tirar lágrimas dos meus olhos, e isso é fantástico. Estou apaixonado, eu estou surpreendido, eu consigo entender o porquê que ele é esse fenômeno que ele é. Um lado meu gostaria de ter conhecido antes, e o outro lado tá assim, que bom que eu não conhecia, porque tem sido uma grata surpresa. Esse ano, tirando o Dandandan, nenhum outro anime me prendeu muito, os novos animes de temporada. Tem um que eu quero ver aí, que é alguma coisa disso, Hero, alguma coisa assim, o pessoal tá falando muito bem, mas nenhum me prendeu muito. Eu fui desistindo. Windbreaker, a segunda temporada, eu não terminei, acho que faltando 2 capítulos. O Kaiju não me prendeu tanto, tal. Então, Naruto veio com essa grata surpresa de algo que já tem aí muitos capítulos para assistir, muitas temporadas, e que eu tinha um certo preconceito, sim, bobo, mas eu tô muito feliz por ter superado esse preconceito e essa grata surpresa desse anime tão bem feito, que até hoje sobrevive ao tempo como algo bem feito, que não envelheceu de maneira de ficar ruim, e estou adorando, estou adorando. Trilha sonora, as emoções dos personagens, as conexões, a comédia, as lutas, fantástico. Então, isso que eu queria falar é que Naruto sobreviveu ao tempo e me conquistou, apesar de eu ter ficado aí quase 20 anos ignorando ele aí, não quero, e agora peguei para assistir e estou apaixonado. Então, se você é um fã de Naruto, comenta aí embaixo como que foi você se apaixonar por Naruto, e se você não é, eu recomendaria você dar uma chance. Porque foi o que eu fiz e eu estou muito grato. Eu espero que as próximas temporadas me agradem tanto quanto essa primeira. Estou ansioso para continuar. Tem muita temporada para assistir, mas eu estou muito curioso, estou muito ansioso. E é bom que tenha tudo isso, porque aí não tem aquelas pausas. Pode ser que em algum momento eu faça uma pausa, mas não preciso ficar esperando lançar. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal. Aqui eu falo muito sobre jogos, videogame, Japão. Então se inscreve, dá essa força, dá aquele like. E faz um comentário aí embaixo, porque isso gera muito engajamento nos vídeos do YouTube. Eu agradeço muito. Pode ser um comentáriozinho aí, só Jutsu Ninja. Obrigado, galera, por acompanhar. Não esquece do like, segue, curte e até o próximo vídeo.